Mais um café, mais um café, mais um café. Podcast. Mais um café, mais um café, mais um café. Podcast. Mais um café, mais um café, mais um café. Podcast. Mais um café, mais um café, mais um café. Podcast. Sejam todos muito bem-vindos ao Mais Que Um Café Podcast. Mais um episódio, Rafa. Mais um episódio. Eu preciso começar compartilhando uma verdade. Estou nervosa. Estou nervosa aqui, minha gente. Porque essa conversa aqui, ela já aconteceu muitas vezes, né, Felipe? Sim. Só que nunca nesta posição. A gente sempre deu essa entrevista, né? A gente nunca entrevistou essa mulher, uma das maiores comunicadoras e jornalistas da nossa cidade. Eu já perdi a conta de quantas vezes a gente conversou, Fernandinha. Já dando nomes, né? Dê logo. Não, peraí. É. É empreendedora, né? Já falei aqui, é uma das maiores jornalistas da nossa cidade. É mãe, é Apresentadora, também. influenciadora, Assim, psicóloga. É maravilhosa psicóloga. essa mulher, gente. Psicóloga, não, peraí. É muito Fernandinha doida. Albuquerque! Mais café, mais Olha, café. ainda canta, viu? Não, peraí, essa parte a gente só inventa, né? Mas eu achei mas parabéns, viu, Felipe? Essa Oh, vinheta ao vivo é valeu. novidade. Isso eu gosto. Ó, gostei da Olha vinheta. aí. Não grave a vinheta, porque tá único. O único podcast É legal, que né? o cantor faz a vinheta. Assim. Olha aí. É assinatura. Deixa eu dizer que eu tô feliz demais. E eu tô nervosa, porque é meu primeiro podcast. Eita, olha a Meu- responsabilidade. Vejam bem. E eu acompanho vários podcasts e eu sei que é sem filtro, é uma conversa. Sem cortes, é E muito com legal. vocês que moram no meu coração. Então eu não tenho reservas, não tenho filtros. Aqui o que vocês perguntarem vai vir. Ô, briga. Olha. Cuidado das perguntas. Olha. Primeiro, Fernandinha, a gente fica muito feliz de lhe receber aqui. A gente já lhe recebeu muitas vezes na nossa casa, muitas vezes mesmo, assim. Fernandinha foi uma das primeiras a mostrar o quarto de Clarinha, o nascimento de Clarinha, né? Foi. E, tipo, a gente sempre teve essa relação muito próxima de sentar, tomar café depois das matérias gravadas, conversar sobre a vida. E aqui é um espaço onde a gente conseguiu juntar isso que é tão recorrente na nossa vida. E espero que você realmente fique à vontade para contar um pouquinho daquele lado que nós conhecemos, nós temos o privilégio de conhecer suas ideias, suas intenções, tudo que você faz por trás das câmeras, que aqui possa ser exposto um pouquinho para esse público. A gente tá nervoso porque eu tô acostumado com o contrário, né? nervosa. Rafa? Não vou né? fazer charme aqui, não. Pare. Dois Eu- artistas. Assim, isso. nervoso eu não tô não, mas eu sei que Rafa deve Eu estar. tô. Ela Eu é tô. dessa pessoa Eu que tô sofre. vendo o roteiro aqui, ó, minha É letrinha. coisa dela. É coisa minha, eu sou a mulher dos roteiros, Fernandinha. Filipinho não. É. Ele é o espontâneo Artista. Exatamente. Ele fica, não faz o roteiro. Eu digo, me deixa com o meu roteiro. Porque eu acho que quebra. Você pode Não, confirmar ou gostaria não. de dar um Proibido. norte. É verdade, Olha aí, verdade. obrigada. Então, Tem que ser um equilíbrio. E vocês são tão maravilhosos juntos, porque aí tem a espontaneidade, né? Aquela coisa do insight, e tem a racionalidade, aquela que vai organizando. Que vai Então, puxando, esse né? temperinho é feijão com arroz, entendeu? E o convidado é a proteína, que vai toda vez a mistura que a gente anda, verdade, né? é verdade. Vai misturando e vai Mas, dando ó, certo. antes de começar, eu só quero agradecer ao nosso parceiro DM Café, que Prepararam preparou essa aqui mesa para Bom. a Fernandinha. esse banquete. E olha, E Fernandinha entende conhece de café, viu? viu? Gente, tava De dando verdade. uma aula aqui nos bastidores. Bom Ela de verdade. conhece de verdade. Muito obrigado, DM Café, por nos proporcionar aqui esse encontro que de fato é mais que um café, né? Olha esse banquete. Pode Aceito pegar. recebidos. É. Né? E é Não, pertinho da vamos tua receber. casa, vê se ela anota Sim, o plano. eu vejo de lá, ó, DM recebidos. Desculpa, DM café, Café. aceito recebidos. Pois vamos começar, Fernandinha. Eu já vou Bom. começar pelo começo, que é como a comunicação entrou na sua Eita. vida. Você... Sempre sonhou com isso? Ou foi... Não? Não, engraçado, né? Todo mundo que me vê acha que eu fui aquela pessoa que sonhou com... Não, eu queria Imitava a Xuxa, né? A gente imitava porque é da minha era, né, Filipinho? Assim, eu usava aqueles pitó, as botas de plástico, o calor da bexiga. Isso tudo, né, Rafa? Quer dizer, eu dizendo que é Rafa, não sei, a idade de Rafa deve ser bem mais jovem que eu. Mas, enfim, eu era geração Xuxa, né? Eu nasci em 82, então eu vou fazer 40 anos. Mas eu sempre quis ser... Não parece, tá? Só pra constar. As, Não as parece. amigas, né? É. Eu sempre quis ser bancária. Olha que Sério? coisa louca. Não, sério. Sério, eu sempre Caramba. quis ser bancária. E eu sou Ainda péssima. bem que não foi, viu? Não, e eu sou péssima com números, né, gente? Mas assim, eu acho que era por conta. Na nossa época,
bancário era alguém super bem sucedido, era alguém que Sim. usava terno, blazer, as mulheres eram sempre muito elegantes. Então eu achava aquilo o máximo. Então eu queria ser bancária. Mas na escola, eu sempre estive envolvida em tudo que era relacionado à comunicação. Então eu estava no teatro, eu estava na dança, na igreja, eu estava na bandinha, eu estava cantando. Então em tudo que envolvia a minha vida pessoal, que eu não sabia, que eu não notava, eu estava envolvido com aquilo que era expressão. Sim. Na igreja, eu não estava só na bandinha, eu estava também no corpo de dança. Na escola, eu estava no teatro. Então, assim, de certa forma, tudo que envolvia expressão artística, eu estava Que envolvida. legal. E o radialismo me veio primeiro do que a TV. Muita gente acha que eu já surgi na TV. Não. Eu sempre falava, eu gostava de... E a rádio, eu era apaixonada por rádio. Apaixonada. E eu sempre ficava ouvindo a rádio, e na época era uma rádio que hoje nem existe mais na Paraíba, chamada Transamérica. Lembra da Transamérica? E antes da Transamérica, eu era garota Jovem Pan, mas não porque eu era Lembra as garota... 7 da Pan. Pronto, mas não porque eu era aquelas garotas filipinas, porque eu escutava tudo da rádio. Eu tinha camisa da rádio, eu participava dos sorteios Fã da real. Fã real da Massa. Jovem Pan. Então eu escutava as vinhetas, eu reproduzia o que os locutores diziam, eu ficava... Rock Set, quem lembra disso, gente? É só o povo da minha... Não, isso daí eu não lembro, não. Já Não, não. gente, é uma banda, gente. Não. Aí eu pegava a letra, eu não sabia inglês, né? Então eu ficava ouvindo o que ela ia dizendo e eu ia escrevendo em português como eu entendia na fita cassete, voltando. Então eu sempre fui muito ligada no rádio. Até que... Eu tô contando essa história todinha pra poder chegar Sim. no dia em que eu abracei a comunicação. E aí eu estava infeliz em uma empresa em que eu trabalhava e eu ouvi no rádio e depois eu vi na TV o comercial de um curso de radialismo. E era um curso técnico que era à noite. Até então eu não tinha graduação nenhuma, eu tinha terminado o ensino médio e trabalhava nessa empresa. E aí eu fui fazer o curso. E na época eu não tinha grana para fazer Sim. esse curso. E minha irmã mais velha morava em Campina. E eu disse para ela, Fabiana, você me empresta uma grana para fazer a matrícula no curso de radialismo e tal, Isso tal. tu tinha quantos anos, Fernanda? 20 anos. Sim. 20 anos. E aí ela me emprestou a grana, eu fiz a matrícula no curso, tinha uma prova, porque hoje é IFPB, na época era Funetec. Ai, gente, Antes do Cefet ainda. gente. Meu Deus. Felipe, olha o vôlei. Gente, deixa eu falar Não é coisa, porque né? eu achei que já tinha começado como Perde a Cefet. amiga, mas não perde a piada. Funetec, era uma associação com a Ah. Cefet. E aí eu fiz o curso, fiz a prova, fui aprovada e comecei a fazer o curso de radialismo, que era um curso técnico promovido pelo Sindicato dos Radialistas, que era uma forma de E profissionalizar. sempre teve um altíssimo nível, né? Sim, porque Tipo, as pessoas que saíam técnicos na área de engenharia. Eu já estava tenho um tio meu que ele dentro. era engenheiro, só não era de formação. Veio se formar depois de muitos anos. E Mas sabe o que acontecia? Esse curso existia muito porque existia uma galera que já fazia rádio e que não tinha graduação. E que não tinha nenhum curso e precisava de uma DRT. Então, o próprio sindicato montou esse curso. Esse curso era feito com pessoas já do mercado. Então, os principais apresentadores de rádio da época eram os meus professores da época. teus ídolos, né? Da Jovem Pan, quando galera chegou. que- A né? galera de rádio jornalismo que eu via, aqueles programas políticos Sim. de audiência estourada, tal. Eram os meus professores. Então, assim, para mim foi a primeira escola e a grande porta. Porque eu fui pro curso, era à noite, eu trabalhava o dia inteiro, à noite eu ia pro curso, e lá no curso, esses apresentadores, professores, convidavam pessoas. Então, era a grande chance da gente ver aquela galera que a gente ouvia no rádio, presencialmente como professor, e trazendo outras estrelas, que na época... E uma das pessoas convidadas foi J. Júnior, que foi Sim. também, não sei se, acho que também não é da era de Lembro. vocês, mas Uma já grande escutaram. referência, É né? uma grande referência. Assim, né? Já assistimos. Conhecemos como se fosse amigo, né? E hoje, e na época ele era a Oh. grande estrela do Aham. rádio e da TV. O nome mais forte, o que tinha maior anunciantes, o que tinha maior ibope, né? A maior audiência e tal. E aí ele foi um dos entrevistados desse curso de radialismo. E eu fiz uma pergunta, porque era facultado aos alunos fazer pergunta. E aí eu fiz uma pergunta. E eu perguntei para ele se ele tinha liberdade de imprensa ou liberdade de empresa.
Caramba, já chegou Eu Né? só fiz essa pergunta. na jugular, como diz, né? E aí ele teve que, porque a maioria é, como é a rotina? Como é que você Aham. prepara a voz? Como é que você... Sim. Eram perguntas Coisas mais superficiais, né? sociais, Você foi mais eu, profunda. E eu já fiz ele... Ops, deixa eu pensar no que eu vou responder, porque eu não posso dizer que eu tenho liberdade de empresa, porque senão o que é que eu vou dizer para essa galera que está esperando entrar no mercado? Sim. Eu não posso dizer que eu tenho liberdade de imprensa, porque... Então ele teve que pensar, e quando chegou a fase de estágio, que foi bem mais para frente do curso, eu fui estagiar na Com Transamérica. Mas no fundo, apesar de ouvir, ensaiar, eu não queria fazer musical, eu queria Sim. radiojornalismo. E ele me encontrou pelo corredor da emissora, do Sistema Correio, e disse assim, ele olhou para mim e lembrou daquela menina que fizeram, Caramba. Conheço de algum lugar. você não faz o curso, né, da Fonetec? Eu disse, Jota, tudo bem com você? Ele disse, tá, tudo bem, você tá fazendo o que aqui? Eu disse, começou o estágio, eu tô na Transamérica e tal. E ele disse, mas você quer musical? Na época era Disque Jockey, Aham. gente. Aí eu disse, não, mas era a oportunidade de estágio que tinha. Foi o que eu vim. apareceu, né? Foi o que apareceu. E aí ele disse, você quer vir pro radiojornalismo? Eu disse, agora. E aí Caramba. ele falou com o departamento pessoal e eu consegui mudar. E eu fui pro radiojornalismo. Só tinha um problema, o programa dele entrava no ar às 6 da manhã no rádio. E para acompanhar a produção, eu tinha que estar lá às 4h30 da manhã. E eu morava perto do Sistema Correio, mas não tão perto, porque o Roger é perto, Sim. mas não é em cima, né? Não é Aham. vizinho. Então tem todo um deslocamento. Não existia ônibus para ir para lá, porque é um bairro similar. Aham. E aí o que acontecia? Minha mãe ia de madrugada me deixar na lagoa a pé. Nós saímos 4h40, tudo escuro ainda. E minha mãe ia me deixar na lagoa. E eu ficava ali na lagoa e ela voltava para casa e eu seguia para o Sistema Correio para aprender Caramba. um pouquinho sobre radiojornalismo. Deixa eu só abrir um parêntese, Fernandinha, pra ver, né, como as coisas acontecem. Pra você que tá aí achando que tá difícil, ver Fernandinha hoje no auge, né? Eu posso dizer que hoje você tá vivendo o auge da sua carreira Verdade. em todas as áreas, né? Tipo, tanto dentro da sua profissão como comunicadora, né? Que você já é uma grande referência. Todas as pessoas que passam por aqui pisam lá, todas as pessoas que estão começando e que saem, quando voltam, querem passar. Eu particularmente nunca neguei uma ida ao seu Para a programa. nossa alegria. Mas por tudo que você cativa e cultiva, né? E hoje as pessoas veem tudo que você vive e dizem, Imagina, mas né? deve ser muito fácil, né? a vida Vive dela, no né? glamour. Deve vir de uma família que deu toda a estrutura Isso. para ela sonhou, poder... né? Como eu imaginava, Não sabe- por exemplo, não sabe- caiu ali. Não sabe essas histórias, né? É O que você verdade. passou para, depois de quantos anos, construir o que você construiu. Verdade. E assim, ter essa bandeira fincada, dizendo aqui é Fernanda Albuquerque. E não é fácil, viu, Felipe? Muitas vezes a gente desiste nesse Sim. caminho, porque quando a gente fala daquilo que realiza você tem percurso. Mas durante o percurso não é fácil, gente. Eu tô falando de 4h30 da Sim. manhã. Então, 4h30 da manhã, a gente só recebia o vale transporte, mas no meu caso não me servia, porque eu não tinha ônibus para ir para lá. Não tinha ônibus Trocava pra ir. por churros Eu na tro- Lagoa. eu troco. Tu é dessa época, né? Filipinho, Tu é dessa para, época. porque Eu da época sou. que a gente recebia. Eu sou. Eu não sou A gente dessa recebia época. cartela. Você não Eu disse, sou. gente? Não, eu não sou dessa época, não, gente. Geração Desculpa. Y. Eu sou de tá falando. 95 pra cá, Tá bom, entendeu? Rafa, obrigada. Então a gente recebia a cartela com os vales, 3 né? já era dos churros e eu fazia isso. Tipo isso. E aí a gente ficava. Então eu não tinha nem como ir de ônibus. Eu ia a pé de verdade. Só que eu sempre fui muito obstinada nas minhas coisas. Então eu disse, para que eu me efetivasse ali, eu tinha que ser diferente, porque em todas as áreas da emissora tinham pessoas estagiando. Então eu tava ali no programa Pessoas boas, né? boas, muita gente talentosa, tem muita gente da minha época que hoje tá brilhando na TV, no rádio, enfim. E aí o que aconteceu? Eu fui e eu disse, aqui eu preciso me sobressair. Então eu chegava às 4h30, fiz amizade com a produtora oficial e eu perguntava para ela, no que eu posso lhe ajudar? E ela dizia, ligue para fulano, ligue para tem não sei quem. E eu ia anotando e tudo meu era anotado e bebê. Eu saía de lá, eu ficava antenado, o que é que está acontecendo no mundo. Então, no outro dia eu chegava, olha, eu vi isso. Então, todo dia eu chegava para ela mostrando algo que ela Sendo não tinha proativa, né? que ela não Aham. tinha pensado. Tu viu que saiu isso em tal lugar? Mas não é daqui não. Eu disse, não, mulher, mas acho que o povo gostaria de saber. Então, eu fui trazendo ideias, até que Jota disse assim, por que você não traz as notícias da internet no rádio para falar?
Cara, Uau! Você avalia, eu era produtora, estagiária. estagiária, já aí 2 anos, 1 ano e meio depois eu me tornei produtora. Minha primeira carteira assinada no comunicação é produtora executiva. E eu ganhava 340 e tantos reais. Eu lembro Mas até os hoje. vale, né? Mas os vale, né? Show. Não tinha recebido nessa época. É. E aí eu fui alçada produtora, ficava lá e depois ele fez esse convite. Então todos os dias eu tinha uma pequena participação no programa como apresentadora das notícias da internet. Isso foi ganhando um pouquinho mais de espaço e ele me permitia comentar. Ele foi muito generoso nesse aspecto, porque dizia, traga a notícia, e aí a gente começava o embate, ele dizia uma coisa, eu dizia outra. E aos pouquinhos eu fui sendo ouvida, que é uma coisa que a gente precisa na comunicação, ser ouvida. Do rádio para a TV já foi justamente por esse espaço. E você, por ser uma consumidora, né, da mídia, do rádio, você sabe exatamente também o tom, a dose ali, mesmo que não tivesse ainda a formação técnica. A gente como consumidor de algo, a gente sabe o que a gente quer ouvir, né? Então você começou a trazer esse lado também, né? Que talvez naquela época ele, por estar no auge, já está numa... E não tem tempo, né? Não Acaba tem tempo, não exatamente. Tem tempo, tá tão envolvido em outras coisas. E aí acabou que a gente começou a introduzir notícias do mundo, que era tudo muito local. A gente começou a trazer um olhar diferente. Eu lembro que eu aprendi a palavra Reuters nessa história de trazer, porque eu achava que era Reuters que se escrevia. Então, assim, a gente foi aprendendo um monte de coisas na prática, literalmente. E daí para a TV foi um pulo, porque também foi um convite, o diretor ouviu. Quem é essa menina? Nesse tempo tu terminou o curso? Terminei o curso e já fiquei efetivada. Já ficou como apresentadora? Como produtora. Produtora. Depois eu virei editora, que é a classificação que a gente chama para quem pensa o programa, que a produtora ela executa, ela pensa junto, mas ela executa muitas vezes o que a editora idealiza, né? Então depois eu virei editora e o programa foi aumentando, era de 6 às 8, depois ficou de 6 às 10, depois ficou de 6 a meio-dia. Então a gente produzia e editava um programa de 6 horas no rádio. Cara, é muita coisa. É muita coisa. E rádio não dá pra botar um vídeo aí, vamos assistir agora o vídeo. Não tem isso, né? Hoje em dia a formatação. Hoje em dia a gente até faz, né? A gente fala muito em congruência de mídia hoje, então a gente até coloca um áudio, escuta aí, mas coloca o áudio que tá no vídeo. Nessa época não tinha isso. Sim. Então, assim, eu digo que foi a grande escola, porque rádio você não tem segundos. Segundo em rádio é vida. A gente precisa pensar nisso. Você faz o silêncio, saiu do ar. Então não tem esse tempo de espera. Então exigia da gente uma velocidade que eu tive que aprender a fazer em televisão menos. Então quando eu fui Caraca, a formatação, assim, acho que é por isso também, Fernandinha, que você é tão completa, né? Porque você experimentou as duas realidades e conseguiu chegar num equilíbrio disso, né? Isso. A pausa necessária, mas também a vida necessária ali, o tempo certo das Fazendo coisas. um paralelo com a própria internet, né? Rafa, que vem da época do blog para o Instagram, ela teve que fazer todo esse recorte, diferente. Né? Tipo, a legenda ali antes tinha um número X de caracteres. No blog ela escrevia a matéria, né? Quanto maior a matéria, quanto mais fotos tinha, melhor era, entendeu? Tipo assim, a matéria tinha que ter no mínimo 10 fotos, no mínimo 3 blocos de texto, e aquilo era o que tornava interessante. Aí você entra no Instagram, que inclusive eu tive medo de entrar, porque eu não vou saber usar Instagram. Eu falei várias vezes, demorei a entrar, inclusive. Porque era tão diferente que me assustava. Eu dizia, não, eu sou daquela que senta para ler uma matéria gigante, eu não vou saber escrever em Como foi a introdução da TV na tua vida, né? Porque ali tu podia ir de calça jeans, de Sim, nessa hora eu já tinha desistido da vida de bancária, né? Eu já tinha entendido que não dava, não ia rolar, não era boa com os números, como não continuo sendo. Apesar de continuar somando placas. Isso é um outro capítulo, viu, gente? Sabe não que é isso? Não. Eu somo placas. Gente, cada doido soma assim? Eu somo placas. Tu placa vê a de placa carro. e fica somando. Tá ali, aí 6, 4, 10, 14. Eu fico somando. Sério? Sério, até hoje. Apenas. Bom que exercita, né, a memória. Mas cada doido com sua mania, né? Somar, eu ainda sou Respeita a nossa intimidade. Sabe na intimidade, né? Não, intimidade aqui, tudo gente. Certo, tá tudo certo. Mudei pra TV, mas eu não abandonei o rádio. A gente conciliava. E pra TV eu fui chamada pra fazer merchandising.
Sim. Então eu tive que aprender, o diretor, eu lembro da roupa que eu tava, foi uma roupa que a minha Caramba. mãe costurou pra eu ir fazer. Cara, Então era uma roupa assim. Gente, vocês não estão entendendo o filme que tá passando assim na minha cabeça. E aí, Elise, você fala muito rápido. Porque eu venho de rádio. Eu digo sempre, quem faz rádio faz TV. Nem todo mundo que faz TV faz rádio. Sim. Porque TV é uma coisa mais pausada, você consegue, né? E a rádio é mais dinâmica. Então, nem Aham. todo mundo, não tô dizendo que não faz, mas nem todo mundo que faz Aham. a TV dificuldade é um pouco maior, né? A faz rádio. transição. Mas a maioria das pessoas que faz rádio faz TV. Até porque pelos recursos, né? No rádio você não tem aquele roteirinho todo escrito. TP. Na TV, para um telejornal, por exemplo, é tudo escrito. Aham. Então, não é que é mais fácil, mas tem mais recursos, que são coisas distintas. Para rádio, são veículos distintos também. E aí eu fui para lá e ele foi me moldando. O nome desse diretor, já falecido, é Antônio Hino, um grande querido da televisão paraibana, passou por quase todas as emissoras. Eu acho que ele só não passou pela TV Cabo Branco, mas todas as outras emissoras ele passou. Sim. E ele me dirigia. Você fala muito rápido, fale mais devagar, respire. E assim eu fui aprendendo o time da TV, mas como merchandete. Que era Sim. como a gente chamava quem fazia merchan na época. Então, Quem entrava tinha um apresentador, você entrava. J. Júnior era o apresentador do meio-dia. Ah, então tu ainda mantivesse a total relação contato com ele. Então, J. Júnior era o apresentador do meio-dia e eu fui chamada para fazer os merchans, não por ele, pelo diretor, Que legal. que não tenha nada a ver com ele. E aí me chamou, eu fiz o teste, e foram testes, e eu passei, e comecei a fazer merchan. Daqui a pouco, a diretora de jornalismo na época, Ruth Avelino, queridíssima, essa mulher, será que ela não podia fazer um stand-up, assim, que é a gente grava uma cabeça sobre um tema inteirinho. Mas será que ela não gravava um stand-up pra gente? Um repórter estava na rua, então stand-up é você ficar de frente pra câmera e narrar uma história, né? Fazer o lead, que é como a gente chama, o quê, onde, como, porquê, todo em câmera, todo on. E aí eu comecei a fazer uns stand-ups lá. Que não é piada, tá, gente? Porque Não hoje é. em dia stand-up a galera já... Não é piada mesmo. Uma outra coisa que eu tenho, né, refletido é que eu sou melancólica. Então, você vai falando, eu vou aqui Vai lembrando. internalizando e viajando nisso, né? É a coragem também, né? As coisas iam surgindo e Fernandinha aqui. tô Provavelmente aqui. eu faço. É. Pode mandar que eu faço. E Fernandinha, essa Fernanda até hoje, né? Eu Não faço. perde uma oportunidade. Não perco. Eu digo assim que... Sabe aquela história, o cavalo selado não passa duas vezes? Então, se o Sim. cavalo selado vai passar, gente, eu já estou com a botina. Eu não vou pensar no salto quando o cavalo selado estiver passando, porque o salto vai me impedir de subir. Então, se eu sei qual é o meu cavalo selado, eu tenho que estar pronta. Você sabe o que você quer. O caminho é esse, eu tô aceitando, esse. né? Então, é pra gravar? É. Vamos aqui. Então, eu gravava stand-up. E assim eu fui, sabe, Felipinho e Rafa? Aos poucos, aproveitando essas pequenas oportunidades, até o dia em que eu fui chamada para apresentar um programa que só seria uma vez na semana, chamado Concursos e Empregos. Era um programa sobre concursos e empregos. E que ele trazia, eram umas aulas com os professores, né, voltados para concursos. E aí era um programa com roteiro, e era muito mais cômodo, porque eu lia, então a gente lia o teleprompter e tal. Então foi meu primeiro programa. Deu certo isso, vamos botar ela para reportagem. Deu certo isso, vai substituir não sei quem. E eu comecei na televisão, e fazendo coisas, até que eu fui chamada para substituir Gretchen. Caramba. Gretchen apresentava o Mulher Demais, que foi o programa que eu passei quase 15 anos apresentando. Eu conheci Mulher Demais já comandado Por mim. Fernandinha. Nem lembrava que Gretchen... O programa foi desenvolvido para Gretchen. É por isso que minha amizade com ela até hoje existe, por conta disso. Gretchen vinha para cá, ela gravava, sei lá, 14, 15 programas. E era gravado lá no Altiplano, inclusive, era uma casa. E ela gravava todos os programas. Depois ela voltava para as coisas dela. Nessa época, era permitido comício. Então, para as eleições, ela saiu, se ausentou para fazer os comícios, que era a época que os artistas ganhavam muita grana, né? E aí disseram, não, a gente não quer mais, porque ia ser muito tempo, ia ser muito programa gravado. Programa gravado, a gente é um programa frio, né? Para TV. Então, quem vai substituir Gretchen? Bota aquela menina. Bota aquela menina, vamos estar Tu já tava lá, né? Eu já tava na casa, era uma solução que a gente chama solução caseira, é uma solução caseira. Só que eu era uma menina, né? Meu aspecto físico, eu sou magra, eu sou pequenininha. Então, e o programa era Mulher Demais, apresentado por Gretchen, mãe, tal. Então, era uma mulher e uma menina. Não, então, vamos mudar aqui essa menina. Então, cortaram
o meu cabelo, fiz um Caramba. Chanel, eu comecei usando blazer, enfim. E como foi pra você receber isso, Fernanda? Foi de boa? Muito impactante, não. Ou Não tu foi de boa. Não, não foi de boa. Porque assim, como eu agarrava todas as oportunidades, eu me moldava também a essas oportunidades. Sim. Então, você conseguir ser você e dizer isso eu gosto, isso eu faço, isso eu não faço, leva um tempo. Aham. Felipe Alcântara consegue dizer hoje, não, eu não vou tocar se não tiver um som desse jeito. Aham. Mas, Há um tempo atrás. mas talvez há um Sim. tempo Talvez atrás era não, era assim. Claro. né? Era É, o som que é. tivesse. Era do jeito. Rafa dizia, não vou para essa loja porque não bate com as minhas ideias, com os meus É uma princípios. construção, né? É uma Exatamente. construção. E eu não tinha isso à época, né? Então eu queria a oportunidade. Então, Que permiti. também faz parte da construção, né? Faz parte. Eu permiti cortar o meu cabelo chorando, Cara, sair do Ah. salão. E um querido amigo, hoje em dia, inclusive, saí do salão e chorei horrores em casa. Horrores, porque cortaram meu cabelo Chanel de nuca batida aqui atrás, tipo o meu, tipo você, Felipinho. cara. Meu cabelo ficou quase o seu, só um pouquinho maior. Aham. E aquilo pra mim era um impacto muito grande, porque eu sabia que não era o meu cabelo que ia dizer que eu era mulher ou não, eram as minhas ideias, era aquilo que eu Sim. pensava, era como eu me portava. Mas na época sua voz ainda não tinha a força que tem hoje. Eu né? não tinha a força, principalmente comercial, porque gostemos ou não, a gente, muitas vezes, para as empresas é o que a gente fatura, Sim. né? Então, às vezes, tem um nome super forte, mas não vende, não se sustenta. Como é que a empresa A gente paga? até, num outro cenário, né, conversou isso esses dias no podcast. Eu perdi a minha conta no Instagram por um período. Isso é o quê? Agora na pandemia. Agora, na já. pandemia, 3 meses atrás, né? A gente até comenta que na fase em que Felipe não podia fazer show, porque estava tudo fechado, que o Instagram, que eu sempre trabalho há muito tempo com ele, é minha fonte de renda, né? Tava dando tudo ok, tudo certo. A situação da pandemia já estava flexibilizando um pouco mais, as empresas já voltando a Começaram a ver o anunciar. poder, né, da internet. também pra- Viram no tempo restrito, viram o quanto a mídia, né, o quanto fez falta aquilo, enfim, perdi a minha conta no Instagram, né? Um bug no Instagram, ninguém hackeou, o que era muito pior, porque eu não conseguia recuperar. Nossa. Até pelo próprio suporte eu tive dificuldade, mas enfim, eu perdi ali a minha conta, fiz uma nova conta com 3 mil seguidores, né? E eu dizendo para as pessoas, eu sou a mesma mulher, com as mesmas potências, posso entregar a mesma coisa, mas quando um anunciante vai escolher quem contratar, ele vai contratar uma influenciadora com 100 e tantos mil seguidores ou uma com 3 mil. É verdade. É a mesma coisa, né? Você sabia ali tudo que você podia entregar, mas quando a gente olha para o lado comercial, ele pesa. Não tem Exatamente. como romantizar, né, o uma mercado. realidade. Porque a Até realidade como é essa. empreendedor hoje, a gente muitas vezes... Por mais Tem que que ter seja essa dura, frieza, é a né? realidade, né? Por mais que seja dura, né? E aí eu enfrentei muito isso, assim, mas ela é uma menina. Então, eu sofri muito, assim, nessa época, para me firmar. Porque até então, não, bota blazer. Então, tentavam me envelhecer Fisicamente. Fisicamente, para que eu passasse uma credibilidade, mas quando ela viria com o tempo de outras maneiras. Aham. E foi o que aconteceu. Foi fácil? Não. Chorou muitas vezes, chorei, pensei em desistir muitas. Chegou uma época, gente, em que eles faziam teste para uma outra pessoa ficar no meu lugar, porque até então eu era itinerária, Sim. né? A substituta. Aham. E eu sempre construí amigos por onde eu passei. E um desses amigos, que é meu amigo até hoje, disse assim, você faz o que à tarde? Eu disse, na época eu trabalhava no TJ. Eu estou no TJ. Ele disse, dá uma forma de escapulir, vem aqui. Porque ele queria me dizer que estavam fazendo o teste para ficar no meu lugar, mas ele não Sim. queria trair a empresa. Aham. E aí eu não entendi. Eu disse, por que será que ele está me dizendo isso? Nessa época, eu não tinha... E a tua ingenuidade também da época, né? Ainda E começando. o que me chocou mais ainda foi que... Fernandinha, ó, pode ficar à vontade, pra se comer, quiser né? comer também. Já como. Existe um roteiro que a editora faz, mas eu não tinha a segurança de comentar ainda sozinha. Então, o que é que eu fazia? Ela preparava o roteiro base, eu assistia as reportagens do programa e ia pra lá e sentava e escrevia os meus comentários. Sim. Aí ela fazia o que a gente chama de escalada. Aí eu ia lá e botava do meu jeito, pra quando eu fosse apresentar o programa, Ficar tivesse mais mais natural. natural, porque era Aham. como eu falaria. Sim. Então ela fazia o base, eu ia pra lá e lá. E quando tinha tipo esse aquáriozinho que tem aqui, esse espelho, Aham. tinha lá na porta do estúdio, que ele me disse, eu subi, agora não tá achando, que eu cheguei no estúdio, que eu olhei pelo aquáriozinho,
tinha uma pessoa fazendo o teste com o roteiro que eu tinha escrito, com os comentários que eu tinha escrito. E ali o mundo caiu pra mim, literalmente. Porque, cortaram meu cabelo, eu aceitei. Tudo eu aceitei. Eu submeti a tudo que pediram, né? Por que não dizer pra mim, a gente não tá satisfeito ainda, né? Então, então faltou essa clareza. E eu acho que isso aí foi o grande momento que girou a chave pra mim. Porque eu cheguei pra uma diretora, já falecida, chamada Lena Guimarães, e eu disse, Lena, tá acontecendo isso, eu não tô confortável. Eu chorava. E aí, você se sentiu traída, né? A gente se sente até desvalorizado, sabe? Tipo, poxa vida, eu tô aqui entregando o meu melhor. Se não tá melhor, me diga como fazer melhor, que eu vou tentar fazer. Sim. E aí foi uma grande girada de chave, porque todos os testes que fizeram, as pessoas não conseguiram ser melhor do que eu já entregava. Não teve alguém que sobressaiu muito pra dizer assim, vamos substituir. Não, gente, essas pessoas estão fazendo o que ela já faz. E aí foi um novo olhar, foi um novo momento, e uma nova diretora chegou, Nádia Almeida. Eu tô dando nome aos bois que fazem parte da história, né? Massa. E aí eu disse, Nádia, me deixe ser eu, pra gente ver se dá certo. E foi aí que deu certo. Com a sua verdade, né? Me tiraram os blazers, me permitiram usar braço de fora, me permitiram eu comentar uma coisa, eu ser mais espontânea. Tudo isso ainda no Mulher Demais, né? Tudo isso no Mulher Demais. São 16 anos. Caramba. Né? Só à frente do Mulher Demais foram 15 e um tantinho. Então foram muitas histórias, muito aprendizado. E essa história é comprida e longa mesmo, mas é pra gente dizer o seguinte, pra tudo tem um tempo. Eu precisei muitas vezes escalar, aceitar, me submeter para poder provar do que eu era capaz. E isso foi vindo com o tempo. A gente não chega, né? Hoje tem uma instantaneidade muito maior com a internet. Mas de repente você vira a chave, faz alguma coisa e acontece. Mas não é todo mundo que é assim, né? A grande maioria não é. A grande maioria não é assim. Então, minha história na comunicação foi de uma estagiária que não desistiu, que persistiu, que se submeteu, que aceitou, que pediu uma oportunidade de girar a chave, que girou e ainda assim não desistiu, porque nem tudo são flores. Era isso que eu ia perguntar agora. Como foi esse auto-reconhecimento, né? Porque ali você ainda estava no processo de querer, de certa forma, provar que era capaz. Quando é que o Fernandinho entende, né? Quando foi que você disse, caramba, eu sou essa pessoa? Teve algum momento, assim, que pra você foi marcante de dizer, isso, alguma abordagem de fã, alguma... Eu acho que não só os fãs, que eles acabam chegando, né? Eu fui pra uma audiência certa vez, uma audiência de separação, vê só. E aí o juiz disse, eu escuto você na rádio. Então já tá resolvido, né, doutor? Nessa época já não tinha separação de corpos, para ter já era mais tranquila a separação. Né? Teve uma época que a gente tinha que ter 2 anos de separação de corpos para poder ter separação, para poder... A gente já tinha evoluído na Constituição, graças a Deus. Mas foi engraçado essa coisa. O juiz falou assim, eu escuto você na rádio. A pessoa... Eu acho que esse reconhecimento era bacana, sabe? Mas eu acho que como a minha escola era faturamento, era muito nítido pra mim. Você é o que você vende. O que sustenta você, o que sustenta um apresentador é quanto vende. Então, quando os anunciantes ficavam, quando os anunciantes diziam, a gente tem retorno, bote pra ela fazer, eu quero que ela faça. Isso foi dizendo, peraí, eu dou certo. Peraí, eu tô conseguindo dar certo. Então foi nesse momento que eu fui. Depois vieram algumas premiações. E o legal, né, Fernanda? Só pra abrir um parêntese, como você até hoje valoriza quem lhe valoriza, né? Em termos de anunciante, como você vem dessa escola, eu acompanho no Instagram há muitos anos, né? A gente já se conhece. E eu vejo a forma que você vai divulgar algo, vai falar de uma empresa, vai falar de um patrocinador, tanto na TV como no seu Instagram. Eu sinto a verdade e o carinho, porque você diz, caramba, esse aqui é parceiro. Acreditou Rafa também tem muito isso, né? Eu tô começando a viver essa experiência de vender marcas agora, né? Porque antes eu só precisava cantar e tava tudo certo. Com o Instagram, com o advento das redes sociais, eu tive que começar a me moldar, né? E virar um pouco essa chave. Mas assim, vocês duas têm isso em comum, que é, caramba, essa pessoa me valoriza. Acredita. E isso eu acho que é um dos maiores reconhecimentos para quem trabalha com mídia, né? Foi isso que girou a chave para mim. Puxa vida, o fulano acreditou em mim, fulano tá comigo. Então foi girando essa chave um pouquinho, justamente isso. Depois vieram alguns reconhecimentos. A gente que tá aqui no Nordeste, muitas vezes precisou
vinha o reconhecimento de outra De parte fora, do né? país. Então, a gente que é uma afiliada precisou que viesse um reconhecimento da Record para dizer, ó, no Nordeste, a nossa melhor apresentadora. Meus merchants começaram a ser o exemplo que enviavam para as outras afiliadas. Que legal. Então, quando eu recebia como fazer, era eu que ia no vídeo. E aí isso vinha por e-mail, muitas vezes, pra gente. Então, eu acabei construindo uma relação maravilhosa com a galera da Record, né? Então, assim... Então, isso foi mostrando, opa, eu dou certo. Opa, isso aqui funciona pra mim. Então, foi essa chave, assim, sabe, Filipinho? Que começou a girar dentro de mim e eu começar a observar que eu tinha outras possibilidades. Em 2012, eu entrei no Instagram. 2012. 2012. Instagram. Minha primeira foto. Já para o Instagram, eu ia falar agora. Minha primeira foto é minha produtora, Giovana, minha editora da época, Giovana Rossini. Eu acho que tá a chefe Adeilton e mais uma pessoa na foto, não vou me recordar quem. É a minha primeira foto de Instagram. Março de 2012. Olha quantos anos. E eu acho massa a tua capacidade também de se adaptar, né? Tanto na mídia, né, de rádio para TV para internet, que você também na internet tem um trabalho muito sólido, que é reconhecido. E tem uma audiência grande na internet. Que isso não são todos os apresentadores, né? Até pela formalidade que o jornalismo exige. Muita gente tem essa dificuldade de migrar, né? Então, tem pessoas que postam ali, às vezes por não acreditar nessa mídia. Eu acho até que é mais complexo, Filipinho. Não só tipo assim, TV para a internet. Dentro da própria internet, tem muitas pessoas que, por exemplo, têm uma grande audiência no YouTube. Eu lembrando agora dos canais que a gente deixa claro assistir na TV. Sim. Tipo, tem um canal que ela assiste que tem 9 milhões de inscritos, a menina, sabe? Uma criança. E no Instagram, a audiência dela é muito pequena comparada ao YouTube, né? Então, a gente entende que mesmo dentro de uma, né, a mesma plataforma, mas a audiência, ela tem comportamentos diferentes a depender né, do que ela está assistindo, enfim. E aí você sai da TV, que é ainda mais diferente, né? O tempo das coisas, enfim, a forma de se comunicar também. Agora, eu não sei se é uma impressão, mas eu acho que não. O Felipe até comentou um pouco antes, né? A TV tem quebrado um pouco mais essa coisa dos roteiros, tem deixado os apresentadores mais livres. Exatamente. Que a internet já trazia há um bom tempo. Então, mesmo quando ainda não era assim, Fernandinha já conseguia se comunicar bem na internet e construir uma audiência relevante. Como foi essa entrada, como né, que na você internet? consegue se adaptar tão bem a realidades tão diferentes, Rafa, né? eu acho que em todos os veículos, todas as plataformas, eu acho que o segredo está na essência. Eu sou a mesma pessoa. Eu não Isso é giro uma verdade. chave, aí eu tô apresentadora. Aí giro outra chave, não, eu agora tô psicóloga. Aí giro outra fase, não, agora eu tô empreendedora. Agora giro outra fase, eu tô mãe. Não tem sou como, né? a mesma pessoa. Sim. Cada lugar exige... A gente não vai pra missa de traje de banho. A gente não vai pra praia com traje de missa, né? Claro. A única coisa que muda é o comportamento, porque... A adequação lá. Mas a essência é a mesma pessoa. E eu acho que é isso que dá certo. Muita gente pergunta, Fernandinha, qual é o segredo de dar certo? As pessoas têm que gostar de você, caramba, não tem. Então o povo vai para um reality e faz um personagem, daqui a 2 meses já não é mais do mesmo jeito. A persona e não sei o que, a persona é sua essência, né? Olha, Fernandinha, você é uma mulher... Gente, eu gosto de cuscuz com ovo. Mas do mesmo jeito... Café, né? E café, sem açúcar. Mas do mesmo jeito que eu aprendi a apreciar um bom prato. Então as pessoas se engessam em caixas, bota aqui, tampa e eu sou isso. Não, a gente tem que ser plural. E eu enfrentei muito isso. Eu falei do Instagram para dizer isso. Em 2012, eu entrei no Instagram porque uma amiga comentou dessa rede social. Eu fui lá e eu sempre fui daquela que teve fotolog, gente. Todo mundo sabe o que é isso, né? Eu peguei o final do Fotolog. Não, eu peguei Fotolog e Flogão. Pronto. Flogão eu nem peguei. Eu era Fotolog e Flog Brasil. E o quê? Flog Brasil. Você é entrevistado pelos jovens, né? Jovem não, eu te acompanho. Rafa aqui é peso. Então tinha Fotolog, eu tava. Eu não tinha aquele outro, antes do MSN, qual era? Mirk, é? Mirk, é. Eu não sou. Eu acho que é melhor vocês mudarem a pauta, porque vocês estão aqui, ó. Eu não era, porque eu não tinha computador. Não era ADM do Mirk, não. Não, porque eu não tinha computador nessa época, gente. Eu vim ter computador bem mais à frente. Aí eu já entrei na era MSN, que eu digo até internet hoje. Discada, né? Cachorrinho do IG ali, o cachorrinho do IG.
Pô. Ai, gente, eu tô me sentindo a coroa. Mas essa historinha para contar que eu fui aproveitar. Tem isso, vamos. Tem aquilo, vamos. Então eu fui experimentando o Instagram e usava o filtro, aquele MyFair, que sabe aquele filtro que deixa o meio mais claro e as bordas escuras? Sim, sim. Ai, gente, ó. Aqueles filtros bem... Isso, meu Deus. Então eu fui aprendendo a lidar com o Instagram, mas eu não sabia que podia ganhar dinheiro com o Instagram. Então eu fui partilhando um pouco do que eram os bastidores da TV, um pouco do que era a minha vida e tal. Então eu não fui uma pessoa... Como consumidora ali, como né? Não era como consumidora uma da rede. influenciadora. Não, nunca. Assim, eu nunca pensei que isso poderia vir a trabalhar Sim. com isso. Isso acabou sendo incorporado. E aí é que está. Era a minha essência no meu dia a dia, que de certa forma foi Despertava o interesse, né? se envolvendo e daqui a pouco foi chegando e a gente tá falando de algo que já tá de 2012 para 2010, já foram 10 anos e assim a gente vai, entendeu? É. Então foi aos pouquinhos ir me adaptando cada vez aos cenários, mas sendo a gente. Sendo a gente. Não espera que eu vou ser aquela apresentadora que vai... Não, eu sou a mesma apresentadora, a mesma mãe, a mesma menina, faz a mesma coisa. Com as adaptações. Por exemplo, uma coisa lá de trás que pouca gente não sabe. Muita gente pergunta, e o seu sotaque? Você não fala como paraibana? Você não é paraibana? Sou paraibana, mas na minha época, nos anos 2000... Tinha que neutralizar. Você, para ser reconhecida, você tinha que falar igual Sudeste. Sim. Então, a gente fazia fono para suavizar o sotaque. Então, traz o ti para dentro, não fala o E aberto, fala o E fechado. A gente aprendia a falar assim. A gente chegava a pagar para aprender a falar assim. Sim. Foram anos fazendo isso. Anos. Porque era a cultura daquela época. Sim. Hoje em dia, girou essa chave também para regionalização, o que é maravilhoso. Porque você fala como você... E tá tudo certo, você consegue entrar numa nacional. Mas no passado você não conseguia fazer qualquer reportagem para ir entrar numa nacional, que era o sonho de todo mundo que estava fazendo local, era emplacar algo nacional, falando com o seu sotaque. Então hoje em dia, tirar essa chave, colocar, não dá, sua cabeça pira. Fernandinha, dentro da comunicação, o que tu acha que foi o que mais tu sentiu dificuldade? Não só como jornalista, mas assim, dentro desses contextos que você muitas vezes foi exposta, né? Desde do lance de ser nordestina, do ponto de você passar a ser referência de como vender um merchan. Tipo, qual foi a maior dificuldade? Machismo. Que tu encontrou? Acontece. Muito machista. É um cenário muito machista. Então, eu era uma jovem, muito jovem, que trabalhava com um homem, que fui oportunizada por um homem, ele me abriu a porta, então era taxada, você tem caso com ele, você é amante dele, então eu sofri muito com isso, mas muito, durante muitos anos eu sofri com isso, sabe? Era como se você tivesse sempre à sombra. Era como se eu tivesse tido a oportunidade por capacidade, isso, né? Mas não era, eu tinha que provar isso o tempo inteiro, eu tinha que provar isso o tempo todo, eu tinha que dizer, e olha que não tinha absolutamente nada a ver, até porque minha relação era muito mais próxima com a esposa dele, com a família dele, do que não tinha nem condições de existir isso. Mas foi uma coisa que me machucou muito durante muito tempo. Mas que ao mesmo tempo te deu uma fortaleza, né? Você é uma mulher. Eu preciso provar para essas pessoas porque eu estou aqui. E eu acho que era por isso que eu não deixava o seu desistir. melhor dali sempre. Não deixava desistir. Eu vou mostrar por quê. E não é fácil você, porque tem gente que desiste, sabe, Felipe? Não é fácil você dizer assim, hoje eu vou acordar de novo para enfrentar os leões. Quando você poderia, não, deixa eu girar fora daqui, eu sou vendedora, se eu não quiser mais isso aqui, eu faço outra coisa. Porque a gente consegue fazer outras coisas na vida, mas o que é que move você? O que é que você quer? E eu sabia o que eu queria, né? Então eu precisei enfrentar durante muitos anos essa situação mesmo e provar para quem estava perto de mim, né, no meu relacionamento da época, a pessoa via que não tinha nada a ver, e que eu era capaz e que isso não era real. E isso, infelizmente, ainda acontece muito hoje. Eu tô falando de algo que aconteceu, gente, há quase 20 anos atrás, mas que muitas mulheres hoje, jornalistas, ainda enfrentam, sendo assessoras de políticos, sendo assessoras de outras pessoas, ou trabalhando em produtoras, tá lá porque fulano, tá lá porque tem caso, tá lá porque... Tá lá não, tá lá porque é capaz, pode, né? Porque pode, porque dá conta, né? Então, eu acho que esse foi o meu principal
a pedra no sapato, Aham. sabe? Foi isso até o momento em que eu deixo de trabalhar com ele, porque eu ainda virei assessora, ele se elegeu prefeito, o J. Júnior se elegeu prefeito de Bahia, e eu fui trabalhar na gestão, a gente instituiu a ouvidoria municipal, eu me tornei ouvidora municipal, então eu tive uma experiência incrível no serviço público. Foi uma experiência, assim, que eu vou levar para o resto da vida, porque você está muito mais perto do povo, das agruras, do sofrimento. Sim. Então, eu chegava numa rua e a senhora dizia, olha, minha lâmpada está quebrada. Eu sabia que não era obrigação da prefeitura. Mas, caramba, ela está no escuro. Aí eu dava um jeito, ia lá. Então, a ouvidoria... Você passa a se sensibilizar mais, né? A experiência do serviço público foi uma experiência incrível. Mas como servidora, daquela que tem o ponto digital, que bate o ponto, não aquela que tem um nome na lista. Sabemos. Não temos, graças a Deus, essa experiência. Então era lá, ponto digital, meu dedinho estava lá, cumpria a minha carga horária, mas ia além disso, era o quanto eu conseguia, de certa forma, resolver aquelas situações. E dentro dessa experiência eu vivi tanta coisa. A gente criou o programa municipal que a gente montava, sabe esses serviços que hoje tem de tenda, lá? Então a gente ia para os bairros, montava tenda, levava glicose, hipertensão, tirar documento. Então eu consegui viver essas coisas que se eu não tivesse lá atrás acreditado naquelas 4h30 da manhã, eu não Talvez teria, você nunca teria essa teria oportunidade, vivido. né? Então, assim, a comunicação me abriu muitas outras portas, inclusive para o serviço público, que é algo que eu tenho muito amor. Depois disso já surgiram muitos convites. Vamos se filiar, não sei o que lá. E eu sempre fico pensando, Será que é isso? Será que tem espaço para alguém que não faz parte de uma panela, que pensa tão diferente, que já viveu tanta outra coisa, que não é político de... Então são coisas que a gente se pergunta, Mas que ao mesmo tempo, se a gente não fizer, né, Fernandinho, em qualquer área... Fica isso na gente, né? Tipo, poxa vida, será que ninguém vai querer fazer um dia isso? Será que ninguém vai se disponibilizar? Quando os bons se calam, os maus dominam, né? Então acho que é importante também... Não tô nem... Até porque essa mulher aqui, minha gente, não sei eu não duvido nada de você, viu? Se Fernandinha sair pra presidente e ganhar, se você gente, ainda conseguir abraçar mais uma missão dessas, minha filha, me conta como é essa conta do seu tempo. Como é isso? Porque 24 horas não dá, né? Não dá, não dá. Essa é uma outra pergunta que fazem muito, né? Como é que você organiza rede de apoio conta? Sim. Né? E disciplina de horário conta. Na verdade, eu ia fazer uma pergunta parecida com essa, porque... Você viu que a gente entrou em temas que não tem nada a ver? Não, eu cheguei na... Mas fica à vontade. Porque, Como assim, aí, toma mais café. Muita gente pensa o quê? Não, é um sonho de vida hoje, ou trabalhar com internet, ou com TV, ou qualquer coisa de mídia, né? Sim. Como se fosse... Não deixa de ser um trabalho maravilhoso, a gente não tem o que... Eu, pelo menos, não tenho o que reclamar, né? Sim. Tipo, ter a oportunidade de trabalhar com uma coisa que eu amo, que sim, tem todas as suas dores, mas também tem privilégios, né? A gente não tem como dizer que não. Sim. Mas as pessoas também romantizam demais isso, né? Tipo assim, não, vai lá ela, a apresentadora é só deve ligar acordar. a câmera de celular. Não só isso, mas ela deve acordar lá, né, nos seus lençóis de seda, ter o café da manhã pronto na mesa, maquiador lá já esperando, chega pronto, apresenta, tchau, né? Tipo assim, as pessoas imaginam essa vida em Fernandinha, Pega um provavelmente. recorte, né? Pega um recorte. Mas, assim, eu não posso falar, né, porque eu não estou na pele de Fernandinha, mas eu imagino que os bastidores sejam muito mais corre do que close. Muito mais, Rafa. E olha que eu não mostro na rede social um percentual, 1% dos corres que tem. Né? Tem muito corre. Desde varrer, né, Fernandinha? Porque lá, as pessoas veem a matéria pronta, pensam que Fernandinha tá lá só falando, mas Fernandinha chega lá em casa, tantos minutos antes, pergunta e anota, e escreve, conversa, planeja, e dali é melhor. Da semana passada pra cá, tá? Só um. Tá o pessoal do Armazém Paraíba lá em casa para gravar um comercial que vai ao ar agora e é um comercial muito bonito porque é sobre significado de Natal, né? Um comercial muito bonito mesmo. É o institucional, não é comercial de venda de nada, é sobre o que é Natal para mim. E eles vão antes para fazer decupagem, para marcar cenário e tal. Quando eu cheguei, tá Carlos Ferreira, que é o gerente comercial do Armazém Paraíba, sentado na varanda e tal, que eu olho assim pro canto, cocô e xixi do meu cachorro. Gente, eu não contei conversa, arregacei a calça social que eu tinha acabado de chegar de uma outra gravação. Pega ali só um minuto. Carlos, só um minutinho aí. Eu vou ali pro cocô, joga balde, sabão em pó. E ele ficou assim, ó. Como assim, né? Como
assim, que mulher é essa? Eu disse, olha, Carlos, só um minutinho, limpo. Não, amigo, você não merece estar aqui com o cocô do cachorro na varanda. E Isso tem me que lembra os lavar. vídeos de bastidores do espaço, né? Sim. Quando você estava preparando tudo, ainda fazia reforma lá, varrendo, limpando. Muita tá gente aqui não vê, sabe? no Como até corre. hoje, né, Fernandinha? Continua sendo. Se chegar lá... Continua sendo. Atende o telefone, tá na recepção, entra pra cá, faltou o cappuccino, vai comprar, não sei o que, quebrou um espelho, corre ali. Então a gente é bombeiro o tempo todo. Mas, Rafa, para dar conta disso tudo, você tem que ter disciplina. Qual é a minha disciplina? Eu tenho a minha agenda. Filipinho diz, Fernandinha, é 3 horas. Filipinho, eu só saio de 3h15 do ar, mas eu saio, eu vou direto para aí. E aí eu vou organizando. Eu não brinco de ensaiar meu dia, porque não dá. Então, se é de 8 horas alguma coisa, 7 horas eu já tô de pé, eu já tô fazendo, Porque se eu atraso o primeiro, acaba todo o resto do dia. Então, a gente vai dividindo as coisas. Se não era metódica, fica, né? Se não Tem era que ser. metódica. Eu sou metódica. Já Felipe facilita. sofre comigo. Pronto, Mas eu tô mas aprendendo, eu tô aprendendo. Tem os benefícios. Ao mesmo tempo que quando uma pessoa é muito metódica, não sei se é Rafa, mas se é demais, fica inflexível e é ruim. Mas eu torno ela flexível. Pronto, aí eu Eu tava só esperando ele começar. Ela se tornou uma pessoa melhor depois que eu entrei na vida dela. Mais feliz. Então a gente vai ajustando a Sim. rotina ali e encontrando tempo para coisas essenciais. Não existe prioridades, porque prioridade não tem S. Você tem prioridade. Minha prioridade hoje é minha família. Sim. Então eu trabalho, meu horário de trabalho, quando eu chego em casa, se desliga a chave, família. Porque teve uma época que eu não conseguia fazer isso. Era tanta coisa, era um volume tão grande que eu vivia trabalho. Em função do trabalho, Eu, mesmo em inclusive, casa, né? Eu ia só obviamente, pegando esse coloquei. gancho. Deixa, já, eu acho que eu sei o que tu vai perguntar, mas eu queria só pegando esse gancho aí do que você falou, que sua prioridade é a família, e do que você é, né, como mulher, Sim. essa pessoa que tá sempre fazendo alguma coisa, criando novos projetos, se adaptando a uma realidade, esposa, mãe, empreendedora, comunicadora. Por trás de Fernandinha, antes de tudo, teve uma grande mulher, que foi sua mãe, né, Fernandinha? Muito. Uma pessoa que você já pôde partilhar em outros momentos a grandeza dela, né? A pessoa que lhe apoiava, que estava sempre com você. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa relação, Fernandinha, que eu sei que a mulher que você é hoje vem fruto disso, né? Ela, uma mulher assim, minha mãe, ela morreu com 72 anos. Mas ela era aquela mulher que ela não encontrava limites. Então ela ia para São Paulo, ela trabalhava com roupa, sabe, Rafa? Ela tinha uma loja de roupa. E ela ia sozinha para São Paulo sem nunca ter pego um avião. A primeira vez que ela foi, disse, eu vou. Então ela nunca tinha pego um avião. Ela não foi com uma pessoa que já tinha pego um avião, Sim. que sabia como se... Ela não sabia, mas ela foi. Então, isso eu precisei aprender, inclusive depois, fazendo terapia, porque antes eu aceitava e depois eu dizia, como é que eu vou fazer? Porque isso era da minha mãe. Ela aceitava, depois ela ia entender como é. Hoje, não, eu penso antes de aceitar, para poder não me atropelar na minha vida, mas levou um tempo para ser assim. Foi depois de terapia que eu aprendi, opa, isso aqui não dá para mim. Porque antes, assim, eu aceitava tudo. Sabe a xixora do cavalo? Todos os cavalos da vaquejada todinha eu tava indo, depois eu tava feito uma doida. Sim. Agora não, mas minha mãe era essa mulher, então ela não passava oportunidades, ela era uma mulher muito visionária, ela era muito destemida e eu demorei a girar a chave a ser como ela nesse quesito do empreendedorismo, porque por ela eu já tinha tido uma loja de roupa há muito tempo, muito tempo. Eu, não mãe, não quero, não mãe, isso não é pra mim, e eu ficava pelo incerto, pelo medo do incerto, pelo medo de não dar certo. Sim. E aí e ela me deu essa força de lutar pelo que a gente quer, de não esperar pelo outro. Então eu comecei a trabalhar com 15 anos. Quando a CIA foi abrir aqui em João Pessoa, eu estava lá trabalhando, fazendo cartão da CIA. Sim. Então eu troquei o meu ensino médio, que era de manhã, para estudar à noite, para poder trabalhar durante o dia, porque minha mãe não tinha condição de me dar aquilo que eu almejava. Então eu tive que muito cedo, por conta dela, lidar com coisas e lidar com situações e enfrentar a vida. Então não foi aquela menininha, mas minha mãe vai me dar o estojo da Hello Kitty que eu tanto quero, o papel de carta que eu quero colecionar. Eu não tive isso. Então eu tive muito que lutar pelas minhas coisas, porque a minha mãe também teve que lutar pelas coisas dela. Então da minha mãe eu carrego essa força. E muita gente me diz assim, como é que você conseguiu? Sua mãe morreu, você se enterrou ela num dia. Na segunda-feira você estava trabalhando. Eu disse, porque isso era minha mãe.
Minha mãe era assim, resiliente. É tanto que eu tatuei resiliência na minha costela, porque apesar dela não gostar de tatuagem, ela odiava. Ela um dia, quando viesse aqui, disse, você fez esse rabisco? E eu só fiz uma tatuagem aos 32 anos, viu? Porque enquanto vocês comerem do meu pirão aqui, você não faz uma tatuagem. Nenhum filho fez. Eu fui a primeira a fazer e eu mostrei pra ela e ela me esculhambou, tudo. Mas depois esqueceu. Mas eu já me bancava, né? Então, assim, ó, mãe, aceita aí que agora eu tô fazendo as minhas coisas. E ela era isso, sabe, Filipinho? Uma mulher, assim, incrível. E até hoje eu encontro muitas pessoas e dizem, meu Deus, sua mãe era incrível, eu adorava conversar com a minha mãe falava demais, e ela tinha um orgulho muito grande de mim. Nossa. Isso era muito bonito, é claro que dos meus irmãos todos, mas por eu aparecer na TV, sim, aquela filha que aparecia na TV, ela disse, você conhece a minha filha? Aonde chegava? E foi a primeira que acreditou, né, que acordava às 4h30 da manhã. Exatamente. Mesmo tendo que vender, tendo que abrir loja, tendo que viajar, tudo. E enfrentava as coisas quando o povo dizia, é amante, não sei, é amante já te deu o quê? Minha filha, eu não queria minha filha pra ter rapariga. Ela fechava me cadeado, que ela também era desbocada, viu? Nossa senhora, palavrão era café na boca dela. Eu não aprendi isso não, mas todos os dicionários de palavrão ela sabia e ela botava em prática no dia a dia. Mas era uma mulher incrível e tomara que minha filha encontre em mim e veja em mim um pouquinho do que era minha mãe, porque na cabeça da minha mãe não existia a palavra desistir. Sim. E na minha também não tem. Isso daí é muito claro na sua história e no que você faz ao longo dos seus dias, e quem lhe acompanha sabe que é na frente da câmera e por trás ainda mais, né? Essa correria e essa essência, né, que sua mãe deixou fica muito clara da pessoa que está sempre lutando, batalhando pelo que é seu. Mas eu sei que Rafa ia entrar num papo aí que é comum. Na maternidade, né? Não tem como. Depois que a gente vira mãe, é um assunto que não dá pra passar sem entrar nele, né? Não tem. E assim, como mãe, como mulher, né, eu posso falar que eu experimentei isso na pele, o quanto a maternidade, ela muda tudo, né? A gente chega num certo momento ali, depois que olha para aquele bebê, dependendo 100% da gente para tudo, não só a nível financeiro, mas assim... psicológico, emocional, tudo depende da gente. É o ser humano, né, que a gente tá formando pro mundo. Os nossos planos não são mais só nossos, né? Isso. Pro resto da vida, ou por um bom tempo, vai ter ali naqueles planos alguém que precisa da gente. E isso transforma a nossa vida, né? Como é que foi Fernandinha, nesse ritmo louco de trabalho, de dar conta de tudo, de assumir tantas coisas, experimentar a maternidade, né? No meio de tudo isso. Ser mãe era a única certeza da minha vida. Eu tinha certeza de que eu ia ser mãe. Certeza. Se eu ia estar casada, se eu ia ser com alguém, com quem seria, se eu ia ser mãe solo, se eu ia adotar, eu não sabia. Mas eu sabia que eu ia ser mãe. Só não sabia que eu não ia naturalmente ter tanta facilidade para isso. O meu processo de engravidar foi um processo muito difícil, porque depois de 1 ano e quase 2 anos tentando, eu não consegui engravidar. E aí eu fiz uma cirurgia e eu descobri que eu tenho endometriose. Endometriose é a principal causa de infertilidade feminina. E aquilo para mim foi um baque muito grande, porque o seu maior sonho, o seu maior desejo, você tinha achado o cara que ia ser massa para ser o pai da sua filha, você estava feliz, você estava, sabe, eu já tinha casado no civil. E aí chega a realidade, o médico chega para mim, doutor Melissandre, e diz, olha, a gente fez a cirurgia e seu diagnóstico é de endometriose. Abre o chão, a gente se enterra, depois a gente vê o que vai acontecer, né? Sim. E foi aí que eu disse, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? E foi muito difícil, sabe, Rafa? Porque enfrentar um diagnóstico de infertilidade é muito difícil. Por mais que você diga, mas tem FIV. Mas não é tão fácil uma FIV. Você não faz uma FIV com menos de 30 mil reais. Então, não é tão acessível. E não é tão certo. Existe a possibilidade de não dar certo. E aí você juntar a grana para conseguir, para aventurar dar certo. Então, assim, foi muito difícil. Mas eu costumo dizer que Deus é Deus de milagres. E na minha vida, minha filha é um milagre. Porque eu fiz essa cirurgia em 14 de novembro. Na verdade, 14 de outubro. Não, novembro. 14 de novembro, meu marido, à época, não estava no Brasil. E ele disse assim, você vai fazer essa cirurgia, quem vai ficar com você? Minha sobrinha tem acabado de fazer... E ele é um parceiraço, né, parceiro demais, cara, parceiro. Que também chegou pra... Ele girou a chave na empreendedora,
que é um capítulo pra gente entrar já. Que eu ia perguntar isso. Daqui a pouco a gente tem um capítulo do arriscar-se, que eu era mais pé no chão, apesar de ser aquariana. E aí, quando eu disse, não, minha sobrinha vai ficar comigo, ela tinha acabado de fazer 18 anos, já podia ser minha acompanhante. E aí eu faço a cirurgia, com o Eduardo fazendo um MBA lá em Ohio, e eu me submetendo a uma cirurgia. E nessa cirurgia, depois com esse diagnóstico, foi muito difícil, e BBB. E um mês depois, dia 31 de dezembro de 2017, minha menstruação atrasada, 11 dias. 2017, assim, foi um ano que eu nunca vou esquecer. Minha mãe morre em abril, eu me caso na igreja, né, na praia, mas com a parte da bênção em outubro. Descubro o diagnóstico no mesmo ano, em novembro eu faço a cirurgia e descubro o diagnóstico, e no dia 31 de dezembro eu descubro que eu tô grávida. No último dia do ano, às 2h da tarde. Então, em 2017, eu experimentei todas as emoções, todas da vida. Foi um ano de rebuliço. Você assim, qual foi o ano do rebuliço? Aí tu tem que ser psicóloga a partir de 2017 é o meu ano. Tem um capítulo, porque eu entrei pra psicologia, ele conta isso. Ai, gente, tem muitos capítulos. E aí, Rafa, eu descubro Lavínia na minha vida e tudo muda, porque era o meu maior sonho sendo realizado. E aí eu decido, por exemplo, não atuar mais como psicóloga, porque eu já estava na clínica. Quando eu completei 28 anos, estava beirando os 30 já. E eu disse, meu Deus, e no dia que a comunicação não me quiser mais? E no dia que eu não for mais apresentadora? Porque é tipo assim, a apresentadora é o posto maior da sua profissão. E aí você, no dia que a emissora não me quiser mais, eu vou voltar para ser o quê? Eu vou voltar para uma redação? Não queria. Sabe? Eu quero uma outra profissão que eu consiga ser autônoma e que mova o meu coração. E a psicologia sempre moveu o meu coração. E aí eu fui enfrentar os bancos da universidade de novo por 5 anos, num curso que não é fácil. Não é. É um curso que exige muita leitura, um curso que exige... Nossa, foi um perrengue. Eu terminei psicologia e eu fui para a clínica e eu atendia meus pacientes. Eu trabalhava de manhã na TV e à tarde eu estava na clínica. E aí no meio disso tudo ainda tinha o Instagram que eu conseguia movimentar já e tal. Mas aí quando Lavínia é descoberta, 31 de dezembro de 2017, eu aprendo a girar a chave do não, que hoje eu giro muito bem a chave do não. Eu aprendi a dizer não vou mais para a clínica porque eu vou viver a maternidade. Então, eu quis viver a maternidade. Então, eu planejei cada detalhe, cada coisinha. Então, assim, foi um sonho. Até porque eu não sabia que eu ia conseguir outro filho. Eu não sabia se eu ia querer outro filho, se eu ia enfrentar tudo de novo. Até eu decidi que eu não queria mais enfrentar as tentativas. Muita gente pergunta, mas Fernandinha, você não poderia tentar ter outro filho mesmo com endometriose? Poderia. Mas só eu sei o quanto eu sofria quando aqueles negativos não vinham. Aliás, quando eles vinham e os positivos não vinham. Quantos negativos eu não tive que enfrentar no banheiro sozinha. Então não é fácil. Talvez para quem não teve dificuldade de engravidar, nem entenda o que eu estou dizendo. Mas para quem é tentante, que todo mês você vai ali, ó, enfia o negócio, levanta, e não vem uma cruz, ou não vem 2 tracinhos. Aí você se frustra e espera o próximo mês. Não é o que você está tentando hoje, você espera mais 28 dias. E nesses 28 dias, você fica projetando. Não, hoje é dia festa. Peraí, hoje você tem que transar. Não, peraí. Ah, eu não posso ficar ansiosa. Mas você já tá ansiosa. Mas você fica ansiosa para não ficar ansiosa. Porque senão... Então, é um desafio, sabe, sim, Rafa? E aí, quando a Lavínia chega, eu digo, não vou atuar mais na psicologia. Vou me dedicar. E aí se abre um mundo novo, um mundo incrível. Meu Deus, foi uma coisa... E outro capítulo, que são madrugadas acordadas, filhos com porque o meu capítulo sem fim. Cronograma já... Meu capítulo veio completo, né? O cronograma já não... Meu capítulo exato, também, das madrugadas acordadas, aí, 4 anos, firmes e fortes. Tamo junto. Acordando toda madrugada. A vida ainda acorda. Mas e profissionalmente falando, assim, tu sentiu... alguma diferença depois que Fernandinha se torna mãe? Acredito que essa exigência, esses tristes padrões exigidos, não seja um presente só da internet, né? Seja para todo mundo que trabalha com mídia de uma forma geral. Eu experimentei isso na gestação de Clara, eu engordei 21 quilos. Engordei 20. Pronto, pois estamos juntos, engordei 21 no de Clara. E foi triste, assim, porque eu estava experimentando um momento maravilhoso, mas eu via
muitas portas se fechando pra mim porque eu estava grávida, porque eu estava muito acima do peso, porque eu já não fotografava bem. E as pessoas me falavam isso. Eu escutei, Isso é sabe? horrível, Eu né? escutei isso das pessoas. Limita você, não pode ir porque ela tá grávida. Exatamente. Não, ela tá grávida, ela não vai aceitar, né? Não, e não só isso, mas tipo assim, clientes que você fez a vida inteira, que sabia que entregava um bom conteúdo ao cliente. Não, mas é porque o rosto já tá muito redondo, não tá mais, sabe? Então, assim, foi um turbilhão pra mim, né? Eu tava experimentando uma coisa maravilhosa e, por outro lado, eu vi portas se fechando por uma coisa tão incrível que eu tava vivendo. Foi difícil entender. Até que na de Olivia, graças a Deus, eu disse, olha, é o seguinte, estou maravilhosa, é a melhor fase da minha vida. Quem quiser fechar a porta, que feche. Eu vou viver isso da melhor forma possível. Porque, infelizmente, eu não tive essa sabedoria na gestação de Clara, né? Olha, com 20 anos, 21 anos. Super nova, né? Não estava sem saber lidar ainda com aquelas emoções. Sofri muito. Na de Olivia, graças a Deus, foi totalmente diferente. Mas Fernandinha sentiu essa pressão, sentiu essa exigência, sentiu portas se fechando, ou não? A gente sente, né, Rafa? Porque assim, quer queira, quer não, o seu corpo tá diferente. Você está diferente. Então, assim, a loja que ele veste as roupas já não é igual. Então, chega um momento com 8 meses que a loja já não tem mais roupa para você. Então, o anúncio já não é mais do mesmo jeito, porque você está usando outra roupa e a loja já... Então, assim, não tem a mulher que não sofra com isso. Não tem. Eu desconheço aquela que passou por isso. Foi tudo ótimo, foi tudo maravilhoso. Talvez ela não fique sabendo de muita coisa. Mas com certeza teve patrocinadores assim, não vamos agora não, porque deixa eles para lá ganhar o bebê, né? Porque vive nessa exigência do corpo. Mas aí que tá, que a gente se reinventa, né? Veja você na segunda gravidez, não, e agora não, né? Eu tava assim, no auge. É, a segunda gravidez foi esse é o meu auge. Exatamente. E eu fiz isso na de Lavínia. Epa, peraí, é o meu corpo, eu cortei o cabelo, né? Eu já com a cara de bolacha cortei o cabelo e aí já veio uma outra polêmica, mulher de cabelo curto, uma seguidora veio me dizer, como é que você cortou o seu cabelo? Porque meu marido não deixa eu cortar o cabelo. Eu digo, opa, peraí, como é? Seu marido não deixa você cortar o cabelo. Aí, eu lembro desse, viralizou, né? Viralizou esse vídeo, porque como assim não deixa cortar o cabelo? E por que você tá submetendo o corte de cabelo dele? Então manda ele ter o cabelo longo, porque quem gosta de cabelo longo usa pra si, né? Então assim, acaba que eu fui fazendo outras coisas, mas internamente a gente também se cobra. Era uma só cobrança externa, era também nossa. Então com os primeiros meses da gestação, eu fui engordando. Quando eu tava com uns 8 meses, eu já tinha engordado 14 quilos, que é 12, no máximo 14. Mas Lavínia ainda não tinha ganhado peso. E aí eu precisei fazer uma suplementação e também soltei as cordas, né? Aí nesses 2 meses, 1 mês e pouquinho que faltou, arrochei e vieram 6 quilos, eu fechei a casa dos 20 quilos. E eu digo que foram os melhores 20 quilos da minha vida, porque veio Lavínia, veio saudável e deu tudo certo. E eu tinha preparado para ter parto normal, mas na época tinha a possibilidade de repente Eduardo não estar no Brasil, por conta que ele trabalhava numa indústria automotiva e tinha chance talvez, aí não foi o parto normal, foi cesárea, mas deu tudo certo, minha bênção chegou, as noites em claro vieram, mas a amamentação veio e deu tudo certo. E hoje eu digo a você que não é que filho muda a gente, é que a gente muda com o filho. A gente passa a encontrar São amor valores, pra fora, né? Não é mais pra dentro. São outros valores. Eu me esforço pra explicar, mas eu não consigo explicar. Acho que ninguém consegue, Rafa. Porque assim, muda tudo, assim, a visão de mundo, a pessoa que eu sou, eu sinto que mudou também, a forma como eu lido com outras pessoas, a no minha mínimo, tolerância. nós nos tornamos menos egoístas. Isso. No mínimo, assim, mínimo. tipo, de tudo. De entrada, né? De entrada. entrada. Você vai comprar um tudo, carro, você compra, tem ar-condicionado, com o filho, no mínimo, menos egoísta. Pronto, já você tem que pensar, né? Pelo outro, de alguma forma. Você não pensa mais só por você. E a gente aprende a lidar com culpa. Tem uma expressão que diz assim, nasce um filho, nasce uma mãe. Eu digo, tá errado. Nasce um filho, nasce uma mãe culpada. Porque a gente começa a se culpar por tudo. Não. Eu comecei a me culpar quando minha filha, com poucos dias, começou a apresentar gases. Ai, meu Deus, é porque eu comi tal coisa. E depois não tinha nada, eu lembro imaturidade. O pediatra das meninas, ele é assim, maravilhoso, um fofinho. Ele é nosso vizinho de frente, de porta. Maravilhoso, socorre a gente toda hora, lá em casa mesmo, vai lá, enfim.
Assim que Clara nasceu, na primeira consulta, eu cheguei lá desse jeito. Porque eu acho que ela tá reclamando muito, não sei se é cólica, não sei se é que eu tô comendo, não sei o que lá. Alface. Felipe falou alguma coisa, ele pegou e disse, olha, deixa eu dizer uma coisa a você. A mãe, até quando ela erra, ela tá certa. Porque nenhuma mãe erra querendo errar. É verdade. Ela erra na melhor das intenções. Verdade. Então não se preocupe, Rafa. O que você fizer, tá certo. Ai, meu Deus. Pronto. Aí depois você passa 4 meses. Eu, no meu caso, passei 5 meses em casa. Né? Então, quando eu voltei a trabalhar, meu Deus do céu, como é que vai ser agora? Eu ia perguntar isso, como foi a tua volta? Nossa, sofri demais. E a tua, de certa forma, acho que tudo foi muito veloz, né? Depois de Lavínia. Acho que a chave virou de uma forma também pro trabalho. Eu costumo dizer que filho é bênção em todas as áreas da nossa vida, né? A gente consegue... Eu particularmente, cada filho que chega, você vê o fruto ali concreto, tipo, desde uma oportunidade no trabalho, algo que você sempre sonhou e às vezes até tinha esquecido. E quando vem o filho, parece que a coisa se torna mais simples, né, na nossa vida, porque é um desafio tão grande que todo o resto passa a ser pequeno. É só isso aqui? Puxa, vamos pra cima. E foi isso que aconteceu na minha vida. Lavínia nasceu em 2018. E meu marido trabalhava numa indústria automotiva e é muito frenético, né? Ele era gerente logístico, então ele saía em Goiânia, a fábrica. Sim. Então ele saía de 6h30 da manhã e voltava às 7 da noite. Muitas vezes eu segurava o banho, aquele banhozinho que a gente dá no final de tarde ali, sabe? Eu segurava para ele dar esse banho para ele poder participar, porque muitas vezes ele saía, ela estava dormindo, quando ele voltava. Então, assim, eu segurava esse banhozinho pra ele ter aquele momento. Tem muitos banhos, muitas fotos dele de farda, na época que tinha pandemia, era sujo do jeito que ele vinha mesmo, pra dar banho na menina. E quando Lavínia completou 1 ano, a gente começou a entender que ele estava muito distante dela. Consequentemente de mim, consequentemente da nossa relação, pelo trabalho. E tinha chance dele de morar fora, então a gente meio que aguentava essa barra nessa possibilidade. Você vai morar fora, a gente pode morar fora, é Lavínia, um estudo fora. Mas isso era uma possibilidade. A que a gente tinha no presente estava se perdendo, que era a nossa família, que estava distante, que estava... E que é a prioridade de vocês desde sempre, né? Isso é muito claro, desde que vocês casaram. Exatamente. É muito nítido isso. E aí foi quando a gente disse, vamos abrir um negócio nosso. Vamos abrir o nosso próprio negócio. E ele disse, o que é que a gente vai abrir? Eu disse, um salão de beleza. Então tu já tinha isso formatado? Tinha. Eu tinha um negócio, se eu fosse... Porque eu sempre frequentei muito salão de beleza. Desde a minha adolescência, eu sou muito apaixonada por unha. Então, no Fotolog, eu já tinha... Influenciadora de unha. Eu já tinha postagem de unha. Vergonha isso aqui, hein? Rafa, eu sei que você tem parceria. Vá-se embora para suas parcerias. Guarda sua. Então, no Fotolog, você tem noção, eu já tinha postagem de unha, então eu sempre fui apaixonada por unha. E eu frequentava muitos salões. E eu sempre dizia, por que nesse salão tem isso? E eu dizia para os meus amigos que tem salão, por que isso não? Por que isso assim? E eu sempre era aquela que dava opinião. O pitaco, o famoso pitaco. Eu sou pitaqueira na vida do povo. E aí eu disse, vamos abrir um salão. Aí a gente foi pro Sebrae. Pra fazer... Pode falar, né? Não foi parceria, não. Foi paga, inclusive, a consultoria, tudo certinho. E aí a gente fez um estudo de mercado pra ver, pra entender o que era payback, pra entender que não era um negócio que ia deixar você milionário, porque não deixa. O retorno, o percentual é baixo, mas existe uma possibilidade de uma pessoa. E a gente começou a estudar quem eram os nossos concorrentes. E gente, é um trabalho, parece um TCC. Parece um TCC, porque você pensa que o consultor vai fazer por você. Não vai. Ele dá as ferramentas, né? Tudo é você. Eu tô fazendo agora pra produtora de áudio lá, e eu sei como é, exatamente. Tudo é você. Então você mapeia quem são seus concorrentes, quem serão seus fornecedores, quais são as suas expectativas, quais são os serviços, qual é a precificação. É um trabalho que você não tem noção. E aí a gente esperava Eduardo chegar da fábrica, Lavínia dormir, para a gente ir para o computador para fazer esse estudo e depois a consultora analisar tudo e dizer, seu potencial retorno é de 12%. Aí eu olhava assim e disse, Eduardo, se a gente faturar 30 mil, Ave Maria, isso vai dar trabalho demais para ganhar só aí. Então a gente ficava nessa. Assim, aí ele dizia, não, mas a gente precisa ter um negócio nosso. Seu nome é muito forte, como ele não é daqui, então ele me via de fora. E eu não conseguia me ver. Eu não queria colocar o meu nome. Você tem noção? Sério? Sério, não queria. Não, Eduardo, não vou colocar meu nome não, porque quem não gosta de mim não vai lá. Ele disse, mas tem muita gente que gosta. Eu digo, a maioria gosta. Mas, Rafa, sabe aquela história? Grande maioria. Sabe que você tá dentro da sua bolha? Nem sabia que não gostava.
Tá vendo? Sabe que você tá dentro da sua bolha e você não se enxerga e chega alguém que diz, ei, minha filha, Sei vem cá na demais. sua bolha. Felipe é essa Eu pessoa na minha vida. sou Eduardo. Pronto. Vocês sabem, nos bastidores a gente já partilhou várias vezes É. o desejo de fazer um lançamento e tudo mais. E eu sempre fui essa pessoa de, não, Felipe, mas tu acha que as pessoas vão comprar mesmo um produto meu? Felipe e Rafa vão comprar. Tipo Ele isso. é essa pessoa. Tu esgota o produto dos outros, não vai Nunca esgotar o vai teu, esgotar né? o Tipo teu. eu disse assim, não, Eduardo, o povo não vai entrar com o meu nome, não sei o quê. Vai botar o seu nome. E aí eles diziam, vai ser salão. Eu disse, não, eu não gosto da ideia de salão, porque eu não queria que só tivesse salão. Olha eu, na minha cabeça, né? Não, na minha cabeça eu queria ter uma casa enorme, imensa, que tivesse yoga, pilates, academia. Eu queria tudo dentro do lugar, porque eu queria que a mulher entrasse, fizesse todas as coisas e saísse plena maravilhosa. Então não podia ser Pronto. um salão mesmo. Aí eu queria ver a história do espaço. Espaço, exatamente. Então foi criado o espaço e eu Massa. fiz um Instagram antes dele existir fisicamente. Eu fiz o Instagram, guardei dentro da senha, né? Guardei ele sem nada, não tinha identidade visual, e depois começou. E para fazer isso tudo, eu tinha 20 mil reais guardado a duras penas, uma economia de 20 mil reais. Quando a gente achou, aí foi todo um processo de Deus mesmo na vida da gente, Sim. porque a gente encontrou um lugar, e esse lugar já estava todo montado. Depois eu dizia muito assim a Deus, minhas coisas com Deus são muito, assim, eu digo, quando Deus tem negócio comigo, eu tenho negócio com Deus. E eu dizia assim pra Deus, Deus, se não for pra ser naquele lugar, no dia de assinar o papel, Dá um jeitinho. dá um de jeitinho. Eu dizia assim, dá um sinal. Me dá um sinal, manda alguém falar comigo, faça alguma coisa. Eu dizia muito pra Deus isso, muito, muito, muito. E dizia pra Eduardo também. Resumo, quando foi pra elaborar o contrato, o cara elaborou o contrato, que Eduardo foi revisar o contrato, o CNPJ do salão que já estava montado não existia. Ele era dentro de um hotel e era o mesmo CNPJ do hotel. E aí Eduardo, por ser administrador, disse, não vai dar certo, porque as implicações jurídicas que o hotel tiver, a gente vai A ter. gente vai ter. E você é uma pessoa que não tem processo de nada, então não tem sentido a gente... E eu entendi ali como não era o que Deus Sinal, queria. né? A história do papel. Aí eu disse, então a gente não vai montar, não é pra ser ali. Aí volta pra estaca zero, onde vai ser, como vai ser. Até que uma moça que fazia minha unha, Camila, disse, você viu que a Lilac e você... Eu Tinha era parceira parceira de da Raquel. Lilac. Já era- Antes de abrir a gente já Pronto. tinha fechado. Pronto. Então ela, você sabe que a Lilac vai fechar, tu não tá querendo comprar os móveis, então eu entrei em contato com a Lilac. Pelos móveis. Pelos móveis. E aí Eduardo foi conversar com Tati, que já era a Aham. segunda proprietária da Lilac. E aí Tati já gostou dele, ele já gostou da conversa, e ela já passou o ponto, no lugar de entregar a dona, né, Sim. a proprietária do Já empreendimento, transferiu direto. já disse, ó, vou lhe apresentar o futuro locatário, e as coisas foram se organizando, e onde era a Lilac, virou Espaço Fernando Albuquerque, mas para isso a gente precisava dar a nossa cara. E dar a nossa cara implicava em quebrar muitas paredes, erguer muitas lajes, derrubar, trocar todo o piso, e aqueles 20 mil reais tiveram Não que se deram pra transformar em E muitos muitos reais, e endividamentos. muitos endividamentos. Normal. Normal, A porque... vida do empreendedor. E aí A eu me gente sabe descobri, como é. e aí eu me descobri empreendedora, mas da forma mais louca possível. Daquilo. Que massa que depois que vocês enfrentaram o primeiro, veio o segundo, vieram outros projetos. E já tem um terceiro É, já- chegando. Eu não queria Peraí. entregar, mas você tá dizendo. Chegando. Olhamos com spoiler aqui, tá, gente? Spoiler mesmo. E tá bem pertinho de vocês. Ai, meu Deus. E tá bem pertinho de vocês aqui. Aham. Ninguém sabe onde a gente tá, então não se preocupe. Por enquanto tá tudo Girou seguro. a chave pra Eduardo também. Sim. Porque aí foi algo Porque é uma vida toda ele estudando, ele atuando, e Ele ele atua- se viu o Tendo que fazer. capitão ali do barco, né? E junto outra com você. coisa, a Filipinho, a gente tava no nível de endividamento, porque, tipo assim, era 20 Ou mil fazia ou reais. fazia, né? Que eu tinha alguém dentro pra cuidar, administrar, porque eu tinha que conseguir continuar fazendo as outras coisas. Engraçado que eu lembro desse processo, né? A gente teve algumas entrevistas nesse intervalo aí, e tu chegava quase que descabelado, meu Deus, é muita coisa. É muita coisa, Que e foi massa muita coisa, viu? E aí, um ano depois, eu comemorei o aniversário de Lavínia, e 10 dias depois eu abri o EFA. E aí, um ano depois, a gente abriu o segundo EFA, e um ano depois a gente tá pronto. EFA, Espaço, Fernando Albuquerque, tá, gente? E sabe como isso chegou? Uma moça, no segundo dia de salão, eu atendi, né? E eu ainda não estava atendendo como Espaço Fernando Albuquerque. Eu atendi, alô. Aí a moça lá do outro lado disse, é do EFA? Aí eu, oi? Eu. Aham. Ela é do Espaço Fernando Albuquerque. Eu digo, sim, pois não, bom dia. Pronto. EFA, bom dia, né? Já... Aí eu disse, pronto, ela já batizou, que é o Ela EFA, deu o e hoje a nome, gente se é. resume, porque o nome é grande, né? É. E a gente resume a EFA.
E assim, para os empreendedores de plantão que estão assistindo esse podcast, não vai ser fácil. Vai ser muito difícil, tem dia que você vai né, desistir. A pandemia veio para realmente desafiar. Sim. E aí, como foi bom eu ter um fixo para poder sustentar a barra, porque muitos salões fecharam nessa pandemia, porque as pessoas dependiam exclusivamente do salão. Não é o nosso caso, né, que tem outras fontes de renda. E assim, quando a gente pensou, não, o payback que você vai ver lá, vai acontecer, veio a pandemia e a gente continuou tendo que colocar dinheiro dentro. Sim. Mas é um sonho, é um espaço. Eu estava comentando com vocês que hoje nós já temos quase 100 pessoas envolvidas, né, entre colaboradores. Que legal, e hoje eu recebo muita cliente lá que diz assim, olha, eu vim pela internet. Eu vim porque eu botei no Google o nome de salões em João Pessoa e o seu foi indicação e tinha muitas, né, avaliações positivas. Então, que legal. Então, vale a pena, não é fácil. Ninguém vai enricar com salão de beleza, não vai ser milionário com salão de beleza. Mas eu gosto, é uma área que me move, eu vejo tantas mulheres transformadas. Era isso que eu ia dizer, e tem um poder ativo ali na vida das mulheres muito grande, né? Eu trabalho as mulheres com entram beleza, às vezes até com... mas ainda é de forma indireta quando comparado à salão, realidade né? que você, né, tá ali todos os dias. E mesmo sendo de forma tão indireta, eu já vejo e leio com uma certa frequência relatos de mulheres que tiveram a vida transformada através da beleza. É isso. Né, que mudaram o relacionamento com elas, Sim. com o marido, com os filhos, com o trabalho, com tudo mais, assim. Então, eu imagino que, além do dinheiro, né, que é claro que se, a partir de hoje, isso não vai acontecer, óbvio, mas não rendesse mais, você não teria como simplesmente manter, Sim. mas é muito mais do que dinheiro, né? Você tá vendo ali mulheres sendo transformadas, vidas sendo tocadas, e não por que não tratar como um ministério, né? Eu sei que você é uma mulher de fé, eu sei que você acredita que Deus tem um propósito para tudo, né? Tem. E o EFA me possibilita, por exemplo, de eu ter um quadro no programa e 2 vezes no mês eu levar 2 mulheres que nunca entraram no salão muitas vezes. Eu tenho história... Que é mais comum do que nós imaginamos. Eu tenho várias histórias de mulheres que nunca tinham sequer pisado dentro de um salão de beleza. E que a gente leva, tem um quadro chamado Repaginada no Visual, em que a gente muda o cabelo, faz a unha, organiza aquela mulher, dá roupa, sapato com lojas parceiras, e elas ganham maquiagem, um ensaio profissional. Então, dá a dignidade que ela merece. Elas se olham assim, e aí, tipo, dizem, caramba, era isso. É para essas coisas que a gente faz coisas, né, Rafa? No fim é isso que fica, né, Fernandinha? É o legado. As pessoas, infelizmente, reduziram o ser humano às necessidades básicas, né? Comer, dormir e pronto. Mas esquecem que é muito mais do que isso, Qual né? é o seu legado? Eu pergunto muito isso para as pessoas. O que é que você deixa para as pessoas? E não é com palavras, porque é tão mais fácil você ser coach de internet, né? Você pega as frases prontas e vai ali dizendo... Não é isso. O exemplo é aquilo que arrasta. A palavra convence, o exemplo arrasta, não é uma velha máxima? Perfeito. Mas é o que você deixa. Quando você for lembrança, como lembrarão de você? E é isso que eu quero lhe perguntar, Fernandinha. Gente, eu ia dizer, a mulher, ela é muito complexa. Ela já assim, a última ela já pergunta, trouxe a ela pergunta, já né, a fala dela. Já deu a resposta sem saber o que falar. Não, a mulher pensa muito Mas a assim. gente já tá conversando há um tempo Quase 1 maravilhoso hora e meia. que nem... Mentira! A gente nem sente passar. O podcast, 5h40 da o tarde, podcast queridos. mais longo da história. Mas, Fernandinha, Não, sem edição e sem cortes. eu quero fazer, de fato, essa última pergunta que você se fez já, né, indiretamente. Mas antes queria dizer como é importante poder ouvir histórias como a sua, né? Que vem lá de trás, batalhando, perseverando, acreditando, levando nãos, enfrentando grandes desafios que eu tenho certeza que muitas pessoas já desistiriam, né? Como desistem ainda hoje. E você, de passo em passo, né? Foi trilhando o seu caminho e hoje chega aqui para contar essa história, inspirar muitas pessoas. Eu tenho certeza que quem ouviu a sua história como filha, como mãe, como empreendedora, como esposa, consegue tirar ensinamento de todas essas áreas. E diante disso eu queria perguntar o que você já levantou aí. Qual o legado que você quer deixar? Porque eu sei que você é uma mulher de propósitos. Tudo que você faz tem um para quê ali por trás, não é algo vazio. Não é só puramente comercial. Isso. Embora seja muito importante, mas eu sei que você, até por sua essência, né? Porque Fernandinha, gente, eu conheço ela... Eu acho que já vai fazer uns 10 anos, vice Fernandinha. Eu sei. Ou Eu já mais. disse pra vocês pararem de falar datas. tempo. Porque Já disse. A gente é Fernandinha antes de sempre- passarinho, né? Eu acho. Fernandinha sempre nos deu oportunidade. Ela não vê o que você Sabe tem. o que eu tô lembrando? Ah,
do festival que vocês iam. Então, Essa Espírito Santo, 2012, isso aí. Tem noção que É, a gente tá nessa exatamente. peleja? Quase Exatamente. 10 anos. E era isso que eu ia falar. Você acreditou em nós ali como os Gonzagas, mas em mim como cantor dos Gonzagas, desde aquela época, desde antes de Superstar, antes de vencer festival, esse festival que a gente foi lá para anunciar uma vaquinha. A gente venceu, foi para Londres. Antes disso tudo, você foi a pessoa que disse: pode entrar na minha casa, fala o que vocês quiserem, vocês serão bem-vindos. E é por isso que eu nunca nego um convite seu, porque eu sei que você sempre foi essa pessoa que você é, tem essa essência. Independente se era estagiária, ou apresentadora, ou empreendedora que você é hoje, você sempre manteve essa essência. Obrigada. E eu queria saber qual é o legado que Fernandinha Albuquerque quer deixar para Lavínia, por exemplo, lá na frente. Quando perguntarem quem foi sua mãe, ela vai responder como. Tomara que ela responda que minha mãe foi uma mulher inspiradora. Porque eu acho que é isso que eu pelo menos tento ser nas pessoas. Não inspiradora pela minha vida, mas inspiradora pelos propósitos que as pessoas têm na vida. Certa vez eu vi Filipinho lá na sua casa e ele mexendo ali com couro. Eu digo: por que você não tá mexendo com isso? Por que você não... Então, eu olho as pessoas e digo: por que, Rafa, você ainda tem que ter sua coleção? Tem... Então eu gosto de despertar nas pessoas o melhor delas, as possibilidades que elas têm. Então isso vai inspirar pessoas a elas viverem os seus propósitos, elas acreditarem nelas mesmas. Porque eu precisei acreditar em mim. Sim. Eu tenho um projeto que eu torço muito para que em 2002 aconteça, que é fazer isso com mulheres, porque as mulheres muitas vezes, por N motivos, não acreditam nos seus propósitos, não acreditam naquilo que ela pode fazer. E não é só montar negócio, é muitas vezes viver em um relacionamento tóxico, é muitas vezes viver preso numa redoma, não conseguir ser dona de si por N motivos. E eu gostaria muito que essas pessoas olhassem e lembrassem: não, ela inspirou pessoas, ela conseguiu despertar coisas em pessoas. Eu recebo muito esse feedback com as reflexões da abertura do programa. Diz assim: Fernandinha, você hoje me fez pensar sobre isso, você me inspirou a ser isso. Então, se minha filha conseguir olhar para a minha história e ouvir de alguém: um dia sua mãe me inspirou, um dia sua mãe me fez pensar sobre... valeu a pena ter o legado disso. O resto a gente não vai levar. Quer dizer, a gente leva pro caixão, sabe o quê? O silicone, gente. Eu não podia perder nesse momento muito profundo. Mas eu tenho certeza, Fernandinha, que é assim que as pessoas, com silicone ou não, vão lembrar de você. Né? Duvida que ninguém tem, né, Rafa? Rafa tem não, né, Rafa? Tem. Pronto, Rafa. Não é coisa. Leva. Mas se levar isso, sabe? Despertou em mim, em algum momento disse alguma coisa, em algum momento me tocou. Sim. Vai ter valido a pena. Mas você é essa pessoa, viu, Fernandinha? E pra quem tá assistindo a gente, ela é essa pessoa. Porque muitas vezes, em conversas de bastidores, ela foi essa incentivadora. Que é triste, mas é raro. Hoje a gente é bem mais comum encontrar pessoas pra dizer: não vai dar certo, não. Tu vai arriscar isso, sabe? Pessoas que estão sempre puxando pra baixo. Fernandinha não. Fernandinha é aquela: arrisca. Vai dar certo, mulher. Tu tem que ir. Não, vamos sentar e tomar um café pra conversar. Eu passo o bizu todinho. Essa é a Fernandinha. Acho que eu sou meio doida. E que Deus te conserve assim, Fernandinha. Obrigada, porque hoje, como o Rafa falou, são raras pessoas com esse traço, né? De querer o bem do outro, independente se tá ganhando junto, se não tá. Só por ver a outra pessoa bem. Você tem essa característica. E a gente agradece sua participação aqui no MQC Podcast. Eu que agradeço, parabéns pelo papo, por esse momento que vocês se reinventam, vocês conseguem vislumbrar ao que estava acontecendo fora. Não, vamos trazer aqui para Paraíba, tem tanta gente bacana para mostrar, e vocês diversificam esse papo e ensinam para tanta gente, né? Porque, na verdade, esses papos são papos inspiradores. Vocês trazem pessoas que, de alguma maneira, inspiram outras pessoas. E uma história, um se vai se identificar mais com uma pessoa, outro com outra, mas, no final de tudo, vocês estão inspirando pessoas. E eu costumo encerrar o programa todos os dias assim. E eu quero encerrar esse papo assim, que muitas vezes as pessoas ficam buscando sucesso, né? Você como artista, você como influencer, como jornalista e tal. Eu digo no programa já há muitos anos que o sucesso é ser feliz. Sim. E ser feliz só depende de você, que a gente nunca esqueça disso. Amém, amém. É isso aí, Fernando. Meu pai dizia que sucesso é você deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, depois de um longo dia de trabalho. E é isso que eu tenho certeza que você faz e que nós buscamos fazer todos os dias.
E mais uma vez, Fernandinha, obrigado de coração. Muito obrigada. Tem que voltar O próximo- pra parte 2, viu? Pra aqui, Nossa pra o Senhora. café aqui, lá em casa E lá em também, casa, levar a é. Lavínia pra brincar com as meninas, gastar energia, Aquele né, doar apartamento todo lindo, não mundo. fica nada no lugar não, gente. Uma vinda Mas já não está há muito tempo, hoje são duas. Mas muito obrigado, Fernandinha. Quer Beijo. falar alguma coisa ainda, Rafa? Não. Então a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez agradecer a todos vocês por estarem aqui compartilhando desse café com a gente. Continuem nos acompanhando, nos sigam para quem não segue, comentem, compartilha com os amigos, vai no Instagram, segue lá, MQC Podcast, porque tem muita coisa boa. Essa entrevista vai estar aí disponível. Se lhe inspirou de alguma forma, compartilha com um Compartilha amigo, que é muito importante pra gente. Marca a gente pra gente repostar. Pois é, E nos siga marque. o nosso patrocinador DM Café, Exatamente, eu porque ia falar agora. é ele que nos sustenta aqui, viu? É, querido? exatamente, eu ia falar isso agora. Exatamente. Agradecer a DM Café, porque nos proporcionou esse café maravilhoso. E é aqui. bom de verdade, ainda E tem é bom isso. de verdade. E sigam o Fernando Albuquerque em todas as plataformas. Fernandinho Albuquerque. Fernandinho Albuquerque, underline. Não, só Fernandinho Só Albuquerque. Fernandinho Albuquerque. Sigam lá. E é isso. Até a próxima quinta. Fiquem com Deus. Fui!